Prints de WhatsApp é prova válida e necessita da ata notarial? Esse é o tema da nossa lição prática de número 39, de um total de 365. Vamos analisar agora um meio de prova que pode garantir que o seu cliente vença um processo de conhecimento. Vamos falar especificamente da prova documental eletrônica. Vamos falar de prints de WhatsApp. Em que circunstâncias essa prova é válida? E para que ela seja válida, necessariamente tem que ser feita uma ata notarial? Muitos acreditam que sim, né? Que se fizer uma ata notarial está tudo resolvido e a prova tem segurança jurídica. Você vai perceber nesse vídeo, nessa lição prática, que a história não é bem assim. Muito bem, vamos começar classificando o que é, melhor dizendo, vamos começar conceituando o que é uma prova documental eletrônica. Prova documental eletrônica é qualquer coisa que registra um acontecimento, um fato, e isso é armazenado e transmitido por um meio eletrônico. Toda vez que uma informação, um acontecimento, um evento pode ser registrado, pode ser armazenado e transportado, transmitido por um meio eletrônico, estamos diante de um documento eletrônico ou diante de uma prova digital. A prova digital é aquela obtida a partir da juntada de extratos de registros eletrônicos, como IP, data, hora, enfim. São documentos eletrônicos, fotografias digitalizadas, sons, áudios, armazenados. São também provas digitais os vídeos, as mensagens extraídas de aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp, Telegram, redes sociais, e-mail é um documento eletrônico, interceptação de uma conversa telefônica, enfim, tudo o que puder representar um fato e esteja armazenado em um arquivo digital, isso é um documento eletrônico ou um documento digital. Bom, entre esses vários documentos eletrônicos ou digitais que podem ser usados no processo de conhecimento para demonstrar, para provar um fato controvertido, um fato que precisa agora ser demonstrado por um meio de prova, entre todos esses, vamos analisar especificamente o prints de WhatsApp, o envio de mensagens por WhatsApp. E a primeira questão que eu queria analisar aqui é a seguinte: essa troca de mensagens por aplicativo de WhatsApp, com o registro mediante um print, uma fotografia da tela do celular ou do computador, registrando essa conversa, essa troca de mensagens por WhatsApp. Isso é prova válida? Então, temos que analisar várias circunstâncias aqui. Primeiro ponto, será sempre prova válida se o print de WhatsApp for extraído da troca de mensagens entre as pessoas que estão em litígio, entre o autor e o réu de um processo de conhecimento. Se o print de WhatsApp se referir ao autor e o réu, a troca é entre eles, ou seja, os próprios interlocutores da conversa. Aqui não há nenhuma ofensa à privacidade, já que a mensagem está sendo transmitida um para o outro, e aqui, portanto, não há nenhuma infringência ao dever de confidencialidade entre os interlocutores, já que um leva ao outro o conhecimento da mensagem, ainda que esse conteúdo seja excluído do público em geral. Portanto, o print de WhatsApp entre os demandantes é prova lícita, é prova válida. Entre os interlocutores, sim. Agora a questão começa a ficar um pouquinho mais complicada se a mensagem de WhatsApp é extraída de uma conversa com terceiros, ou seja, os demandantes A, autor, e R, réu, estão em litígio. E um dos dois, autor ou réu, traz para o processo uma troca de mensagens entre C e D, terceiros. Aqui, claro,
aqui há uma ofensa ao direito de privacidade desses terceiros, aqui há uma violação ao sigilo que deve ocorrer nas comunicações, nas telecomunicações, sendo que esse sigilo é uma decorrência da garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas, e essas mensagens de WhatsApp são equiparadas às comunicações telefônicas. Aqui haverá uma ofensa ao direito à intimidade e à privacidade do interlocutor e do receptor da mensagem. Aqui a prova é ilícita, ok? Aqui a prova não pode ser usada no caso concreto. Tanto que as mensagens de WhatsApp, elas são protegidas, né, pelo próprio sistema através da criptografia de ponta a ponta. Isso é justamente para proteger o sigilo dessas conversas. Se as conversas entre C e D são usadas numa ação envolvendo A e B, isso há, sem dúvida nenhuma, uma ofensa ao direito de privacidade dessas pessoas que estão trocando mensagens por WhatsApp. Há uma invasão de privacidade aqui, há uma quebra da expectativa de sigilo que essas pessoas têm, e essa conduta viola a boa-fé objetiva. Isso é abuso do direito. Logo, claro, isso é prova ilícita. Agora perceba, se essa prova ilícita foi usada no processo e a pessoa contra quem a prova foi produzida, né, o adversário, não impugna a prova, ou seja, se não há aqui uma impugnação específica no sentido de que essa prova é ilícita, o juiz pode não reconhecer isso de ofício e o juiz vai valorar a prova lá na sentença, mesmo diante dessa ilicitude. Em outras palavras, né, há necessidade de impugnação pela parte contra quem a prova foi produzida. A mesma coisa acontece quando a troca de mensagens é entre um dos litigantes e um terceiro. O autor ou o réu troca mensagens por aplicativo de WhatsApp contra um terceiro. E agora essa mensagem com o terceiro é usada como prova contra o adversário no processo. Aqui eu também especificamente entendo que a prova é ilícita, porque envolve o direito de privacidade do terceiro, a expectativa de privacidade e, portanto, a prova não pode ser usada. Nessas circunstâncias específicas, o STJ tem um julgado no RESP 1.903.273 que admite excepcionalmente a possibilidade dessa parte se utilizar dessa troca de mensagens com um terceiro quando essa parte é a receptora das mensagens por WhatsApp e isso vai resguardar um direito próprio dela no processo. Diante de um juízo de ponderação, o direito próprio da parte que está usando dessa conversa com o terceiro, ele prepondera sobre o direito desse terceiro de ter a sua privacidade garantida. E aí, nesse caso concreto, de forma muito excepcional, o STJ tem admitido como prova válida. Da mesma forma, isso tem que ser impugnado pelo adversário no caso concreto. Bom, e se o uso da conversa de WhatsApp for por um dos membros do casal? Imagine um regime de casamento, de união estável ou até de namoro, e um utiliza a troca de mensagens que o outro teve com um terceiro. O fato de haver aqui, né, a proximidade, um círculo de proximidade entre as partes litigantes, isso autoriza a invasão de privacidade, que uma se utilize do aparelho celular da outra para ter acesso a essa conversa de WhatsApp, ou até mesmo ao uso ilícito, né, de sistemas e aplicativos para espelhamento ou até monitoramento remoto do celular do cônjuge, do companheiro ou até do namorado ou da namorada. Aqui, em regra, também há, claro, a inviolabilidade das comunicações, ela permanece íntegra, ainda que seja decorrente de um vínculo tão próximo como é o casamento, a união estável ou o namoro, e no meu modo de ver, o ato é ilícito. Há quem defenda, na doutrina, que se o casal, no caso concreto, compartilha a senha de acesso ao celular, compartilha o próprio WhatsApp, compartilha e-mail, compartilha sistemas de armazenamento de dados nas nuvens e que, portanto, um confere ao outro amplo acesso, que isso seria uma renúncia ao direito de privacidade e um poderia utilizar
a prova produzida por WhatsApp na checagem do telefone, do aparelho, né, do companheiro, do cônjuge ou do namorado. Professor Marcelo Ribeiro de Oliveira, numa obra excelente chamada Prova e Lista no Processo Civil, editora Lumen, defende isso nessa obra, ok? Muito bem, agora uma segunda questão para a gente finalizar o vídeo de hoje. Você sempre tem que analisar essas circunstâncias no caso concreto até para poder impugnar uma prova produzida contra o seu cliente nesse sentido. O print de WhatsApp necessita obrigatoriamente de ser registrado por uma ata notarial. A ata notarial ela até garante uma maior segurança quanto a uma eventual modificação do conteúdo da mensagem depois que a ata é realizada, depois que a ata é produzida. Agora, se a ata é produzida com o print de WhatsApp já alterado, já manipulado, a ata não consegue detectar isso. Então, a ata não traz tanta segurança jurídica assim para o caso concreto. Mais que isso, ainda que esse print de WhatsApp seja utilizado sem ata notarial, a questão que surge aqui mas não é muito inseguro um mero print de uma conversa de WhatsApp justificar aqui uma prova válida para o convencimento do juiz? Aqui você tem que se atentar para o seguinte: se a situação permite a utilização das mensagens de prints de WhatsApp como prova válida, porque o print do WhatsApp é da troca de mensagens entre os litigantes. Uma vez juntado esse print no processo, se o adversário, a pessoa contra quem a prova foi produzida, se esse adversário não impugna o print presume-se autêntico, por força do artigo 411, inciso 3 do CPC e por força do artigo 225 do Código Civil. Em ambos os artigos está claro que para que uma prova documental eletrônica, um print, não tenha credibilidade, um print possa ser questionado juridicamente, esse print tem que ser impugnado pelo adversário quando intimado para manifestar sobre o documento eletrônico. Se o autor junta o print de WhatsApp de uma forma válida no processo e o adversário intimado não impugna, o print presume-se autêntico. O print faz, inclusive, uma presunção, uma prova plena em relação à autenticidade e à autoria. Então, nesse caso, o juiz vai valorar essa prova e vai poder aí formar o seu convencimento exclusivamente baseado nesse print ou através de todo o conjunto probatório que vai confirmar se esse print realmente demonstra o fato que se quer provar ou não. Em outras palavras, para que um print não produza o efeito de ser uma prova válida, necessariamente ele tem que ser impugnado na prática. E na prática jurídica, muitas vezes, os prints de WhatsApp, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, esses prints não são impugnados pelo adversário. Logo, produzirão efeitos e poderão servir de fundamento na sentença para que o juiz forme o seu convencimento. A questão é, como impugnar um print de WhatsApp válido juntado pelo adversário? Essa é uma questão que veremos num outro áudio, numa outra lição prática do dia. Até lá, fiquem com Deus, valeu pessoal.